Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na segunda série do Ensino Médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos agora verificar o objeto de conhecimento e de estudo desta aula. Nós temos então aí, aula de número 18, objeto de conhecimento, utilização de gráficos e planilhas que permitam a interpretação e comparação que envolva juros simples, relacionando o crescimento linear e juros compostos com o crescimento exponencial. Detalhamento, juros compostos. Então, pessoal, dito isto, vamos dar início agora à nossa aula. Então, meu povo, como vocês viram, a nossa aula vai tratar única e exclusivamente de juros compostos, mas não se esqueçam que para um entendimento melhor de juro composto, é importante a gente relembrar também de juros simples, tá? Lembrando que juros simples, ele se assemelha muito a uma função linear. A gente vai ver aqui no decorrer da aula que os juros compostos, eles se assemelham muito a uma função exponencial. Mas, para a gente iniciar, vamos primeiramente definir o que são os juros compostos. Vem comigo, então. Juros compostos. Os juros compostos são recorrentes nas relações comerciais, nas compras parceladas a longo prazo, nos investimentos, empréstimos e até mesmo no simples atraso do pagamento de contas. Esses juros, eles podem ser um aliado ou um vilão. É importante que você domine os fatores que influenciam o seu cálculo. Que fatores são esses? São o capital, a taxa de juros, o tempo e o montante. Se você já estudou juros simples, pessoal, você consegue verificar que esses elementos são os mesmos presentes na fórmula do cálculo de juros simples. Só que aqui nos juros compostos, embora nós tenhamos os mesmos elementos, a gente vai analisar agora que a fórmula é um pouco diferente. Deixa eu te mostrar então. Olha só, qual é a fórmula e como se calculam os juros compostos? Anotem isso aí, pessoal, que tem que estar no sangue de vocês a partir de agora. Ó. Lá no juros simples, nós temos que juros é igual a CIT, né? J igual a CIT. Aqui, os juros eles já estão inclusos no montante, ou seja, no valor final. Então, aqui nós temos que o montante é igual ao capital, que vai multiplicar 1 mais a taxa elevado a N ou elevado a T, pois tanto N quanto T vão representar o tempo. Importante aqui, galera, esse valor de I, esse valor da taxa, é importante sempre que você transforme esse valor em decimal. Então, por exemplo, se você tem aí uma taxa de 30%, essa taxa equivalente é de 0,3. Perfeito? Ok, agora vamos aqui identificar cada um dos elementos dessa equação. O valor de M é justamente o valor final da transação, ou seja, é o valor final do capital que você investiu, do capital detalhado na questão, no exemplo, certo? Somado com os juros ao final desse tempo de transação. É justamente o montante acumulado. O C é o capital investido, o capital inicial, é o capital que você vai trabalhar no começo da sua situação, perfeito? Agora nós temos a letra I. A letra I ela vai representar a taxa de juros. Não se esqueçam, pessoal, que assim como nós estudamos nos juros simples, a taxa de juros e o tempo, elas obrigatoriamente têm que estar na mesma unidade de tempo. Ou seja, se a taxa de juros está sendo dada um valor ao mês, é importante que o tempo trabalhado também esteja relacionado a mês, tá bom? E aí nós temos aqui o T, ou também a letra N, tá? É a mesma coisa. Você vai ter situações aí onde você pode ver um texto, né? Você pode ler uma questão, que lá em cima na fórmula você vai ter 1 mais I elevado a N, ou você vai ter 1 mais I elevado a T. É a mesma coisa, ou seja, as duas letras vão representar o tempo. Perfeito? Bem, uma coisa importante também que você
é importante que você tenha em suas mãos é a ajuda de uma calculadora científica, né? Pois, nos juros compostos, a gente trabalha muito com potenciação e potenciação de números decimais. E, na verdade, não é tão simples assim a gente realizar o cálculo na mão dessas potenciações, desses valores decimais, tá? Perfeito? Então, aqui é só um adendo, só um alerta, que é importante que você tenha esse tipo de calculadora. Ah, professor, eu não tenho como ter uma calculadora científica. Então, quer dizer que eu não vou ter como resolver o problema? Não. Tem uma ajudinha aqui, olha só. Vamos supor que num determinado problema, você tenha que resolver 1,37 elevado a 4, né? E aí, você não tem uma calculadora científica. A sua calculadora é uma calculadora normal, como a minha também é. O que a gente pode fazer? É importante a gente lembrar aqui que na potenciação, esse expoente, ele representa a quantidade de vezes que a base vai repetir. E aí, repetindo essa mesma quantidade de vezes, você vai realizar a multiplicação entre elas. Então, por exemplo, aqui bastava você fazer o seguinte, ó, 1,37 vezes 1,37 vezes 1,37 vezes 1,37, tá? Então, repare que eu repeti esse valor 1,37 4 vezes, e aí a gente vai realizar a multiplicação entre esses 4 valores, né? Esses 4 fatores, na verdade, tá bom? Então, é uma maneira de trabalhar também os juros compostos, a potenciação de valores decimais, não tendo em mãos uma calculadora científica. Perfeito? Vamos seguir em frente, então. Um detalhe importante aqui é justamente o que eu falei agora há pouco, tá? Que, por exemplo, se você usar uma taxa mensal, lembre-se de usar o tempo em meses e não em anos. Por exemplo, se o intuito é que as suas parcelas durem 24 meses, o número utilizado a fazer o cálculo é você colocar o valor em mês. Mas, lembre-se que a gente está trabalhando com potência, tá bom? Então, dependendo da maneira que você vai escrever a fórmula ou resolver o seu cálculo, fica muito melhor você elevar um valor qualquer à potência 2 do que elevá-lo à potência 24, tá? Então, esse é um jogo aí que você vai ter que fazer bem bacana, tá legal? Agora, vem a seguinte dúvida. Onde que os juros compostos são aplicados, né? Como é que a gente faz para identificar esses juros, que geralmente a gente vai chamá-los de juros sobre juros, tá? Primeiramente, os juros compostos, eles são conhecidos justamente como juros sobre juros, já que o seu cálculo leva em conta não apenas o valor inicial, mas também os juros do período. Professor, não entendi essa parte. Atenção aqui agora, pessoal. Deixa de copiar rapidinho e atenção aqui na televisão, olha lá. Vamos supor que você tenha um capital inicial de R$1.000, perfeito? Eu quero aplicar esse capital inicial de R$1.000 durante 3 meses, tá? E o retorno que eu vou ter é de 10% ao mês. E aí eu vou te mostrar agora aqui 2 situações, para juros simples, tá bom? E para juros compostos, tá? Então, vamos lá aqui, juros compostos. Perfeito. Bem, no primeiro mês, o que você vai ter? Você vai ter R$1.000, lembrando que nós temos aqui uma taxa de 10% ao mês. Então, no primeiro mês, você vai ter aí 1.000 mais 10% de 1.000. Horas, 10% de 1.000 é 1.100, aliás, é 100. Então, eu vou ter 1.100 no total. Nos juros compostos, o primeiro mês, você vai ter o mesmo valor. E é somente aqui que a gente vai repetir esse valor. Por quê? Porque no segundo mês, pessoal, a gente vai ter quanto? Vamos lá aqui, então. Opa! No segundo mês, tá? A gente vai ter agora 1.100 mais 100. Ou seja, eu vou ter 1.200. Por que eu vou somar os 1.100 com 100?
não se esqueçam que nos juros simples, o valor de juros calculado mês a mês sempre será relacionado ao valor inicial, ao capital inicial. E aqui, especificamente nesse exemplo, o capital inicial trabalhado vale R$1.000, tá? Então, não se esqueçam que 10% de 1.000 é 100. Agora, nos juros compostos, repare o seguinte, tá? Aqui, a gente vai calcular os 10% em relação ao valor do primeiro mês e não em relação ao capital inicial. Então, quer dizer que eu vou ter que pegar esse valor e somar com 110, tá bom? Onde a gente vai ter aqui um resultado igual a 1.210, ó. Beleza, pessoal? Justamente por quê? Porque os juros compostos, os juros são cobrados mês a mês e não em relação ao capital inicial. E, por último, nesse terceiro mês, por exemplo, tá? Esses 1.200, a gente vai somar mais R$100. Novamente, porque R$100 são os 10% em relação ao capital inicial. Nos juros compostos, a gente vai somar esse valor mais 121, que são os 10% do valor do segundo mês. Ok? Então, vocês conseguiram perceber essa diferença? Aí eu te pergunto, no terceiro mês a gente vai ter um valor igual a quanto? 1.331, isso. Onde que rendeu mais? Ou, na verdade, onde que está sendo mais cobrado? A gente consegue perceber com essa tabela justamente isso, tá? Que, por mais que o valor seja um pouco maior, né? Então, nos juros compostos, o rendimento ou o pagamento vai ser R$31 a mais, mas, de qualquer forma, é um valor a mais, tá? Então, é um rendimento maior, é uma cobrança maior que você vai ter quando você tiver, por exemplo, que pagar uma conta onde os juros cobrados de multa dessa conta vão ser cobrados diariamente em relação a juros compostos, tá? Então, muito cuidado com isso, ok, pessoal? Então, vamos lá. Aí, o que a gente percebe com isso? Como os valores vão aumentando muito mais do que em relação aos juros simples, então a gente diz que os juros compostos, eles oferecem um crescimento exponencial. Então, deixa eu marcar bem aqui. Anotem isso aí. Por quê? Porque o crescimento, justamente, ele vai aumentando em relação ao mês anterior. Então, ele vai aumentando mensalmente, tá legal? E aí, eles são muito usados no mercado financeiro, por exemplo, para validar empréstimos, financiamentos ou investimentos. Deixa eu te falar aqui um exemplo muito importante. Vamos supor que, de repente, tá, você tem a chance de conseguir um empréstimo no banco. Eu quero emprestar, por exemplo, R$3.000. Eu preciso de R$3.000 para levar meu serviço em frente. Beleza, o banco vai te emprestar, mas os juros cobrados ali no banco sempre serão juros compostos, ou seja, a chance de você se dar mal se você atrasar esse pagamento é muito maior, pessoal. Então, muito cuidado com os juros compostos, tá? Porque banco, financiadora, qualquer coisa que envolva empréstimo de dinheiro, ela nunca vai trabalhar com juros simples. Sempre os juros compostos, pois o intuito realmente é esse, tá? É ela obter o máximo de lucro possível em relação ou em cima do empréstimo que você efetuou. Então, se você vai efetuar algum tipo de empréstimo, pague sempre no prazo, por mais que você deixe de pagar alguma outra coisa ou você deixe de comprar alguma coisa supérflua, faça isso, pague no prazo, porque senão a multa que você vai pagar no final é muito grande e aí vai se tornar uma bola de neve e aí, de repente, o valor vai ser muito maior do que o empréstimo que você efetuou, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela, então. Voltando para a tela, olha lá. Os juros compostos em si, eles não são bons e nem são ruins. Por quê? Vai depender da situação em que você esteja envolvido, tá? É o que a gente fala. Se você sabe mexer com juros compostos, você sempre tem lucro. Se você não sabe mexer com juros compostos, você sempre vai se ferrar.
Então, muito cuidado com esse tipo de juros, tá bom? Então, olha lá. Onde é que a gente pode também encontrar esses juros? Por exemplo, nas contas, com o intuito de desestimular atrasos no pagamento de contas, instituições financeiras e empresas privadas podem usar os juros compostos, fazendo com que o pagador apenas aumente sua dívida caso ele não efetue esse pagamento em dia. Foi o que eu acabei de te falar, pessoal. Se você vai realizar um empréstimo com algum banco ou alguma financiadora, pague a sua dívida, pague as parcelas em dia, justamente para que a multa ela não seja muito grande e, de repente, você não consiga pagar, e aí você vai ter seu nome negativado, não vai conseguir mais realizar nenhum tipo de operação financeira, tá bom? Dessa forma, então, olha lá, quanto mais a conta demorar para ser quitada, mais alto será o valor em aberto, ou seja, mais altos serão os juros, né? Então, nessa situação, os juros compostos são bem vantajosos para a empresa, mas se é vantajoso para a empresa, ao mesmo tempo, então, ela será um pesadelo para o cliente, tá bom? Pois a dívida pode virar justamente uma grande bola de neve, um valor muito alto que, de repente, você não consiga pagar no final do empréstimo. Outra situação são financiamentos, ou seja, o cálculo de juros compostos também incide sobre financiamentos e empréstimos, já que as instituições preferem utilizar o método para garantir maiores rendimentos. Nesse caso, o financiamento pode sair bem caro para o cliente, pois os juros compostos irão aumentar muito o valor final a ser pago. Esse exemplo aqui, pessoal, é muito importante, né? Numa situação em que você quer, por exemplo, comprar uma casa. Eu vou comprar minha casa, mas eu vou financiar minha casa no banco. Beleza. Mas quando você terminar de quitar a sua casa, se você for analisar o valor total a ser pago no final dessa operação toda, você vai verificar que, de repente, você pagou um valor equivalente a 3 casas da qual você comprou, tá? Mas é aquele negócio. Se você não tem o valor à vista para comprar, não tem para onde correr, né? A gente tem que realmente se envolver num financiamento, tá bom? Isso vale para casa, para automóvel, qualquer outra coisa, tá bom? E, por fim, os investimentos. Em relação ao investimento, pessoal, isso é algo que vai te favorecer. Por quê? Porque esses juros compostos vão ser usados como remuneração em investimento. Se é remuneração, é algo que vai ser bom para ti. Então, sendo assim, olha lá, investir em ativos com juros compostos é uma boa forma de usar esses juros ao seu favor. Até porque a gente tem vários exemplos desses investimentos. Por exemplo, renda fixa, CDBs, CRIs, Tesouro Direto, entre outros, tá? Nas ações também, né, quando você compra uma ação de uma empresa, a gente consegue também ter o usufruto desses juros compostos, tá bom? Mas, nesse caso de ações, você sempre deverá reinvestir os dividendos recebidos, ou seja, os lucros que você está recebendo para que você tenha o efeito dos juros compostos num prazo maior, em um longo prazo que a gente está falando aqui, tá legal? Então, a diferença entre juros simples e os juros compostos é justamente essa, tá? Os juros simples, eles vão se equiparar, pessoal, a uma função de primeiro grau, por exemplo, né? Onde o aumento ele é linear. Os juros compostos, eles vão se equiparar a uma função exponencial, até porque o seu crescimento ele é exponencial, ou seja, é um crescimento muito maior em relação aos juros simples, tá? Então aqui, ó, os juros são calculados não apenas em cima do capital inicial, mas em cima justamente dos juros, né, que a aplicação já rendeu até então. É por isso que ele é chamado, então, nesse caso, de juros sobre juros. E aí, pessoal, para a gente exemplificar um pouco melhor aqui, em relação a essa situação, de como que a gente faz para diferenciar juros simples e juros compostos, reparem que agora aqui, vou trazer para você 2 gráficos, tá? 2 exemplos onde a gente vai ter aqui
os juros simples, onde o gráfico é equivalente de uma função afim ou de uma função de primeiro grau, e os juros compostos, onde vai ter um gráfico de uma função exponencial. Então, vamos supor que, de repente, você fez investimento de R$5.000, onde esses R$5.000 rende juros de 1% ao mês. Após passar 5 anos, verifiquem que aqui ao meu lado, os juros simples, em juros simples, aliás, o rendimento dessa aplicação foi de R$8.000. E em juros compostos foi de R$9.083,48. Beleza, vamos avançar agora mais 5 anos, ou seja, em 10 anos, em juros simples, esse rendimento foi equivalente a R$11.000, enquanto a juros compostos foi equivalente a R$16.501 e mais alguns centavos. Se a gente avançar agora para 20 anos, os juros simples vão render agora R$17.000, enquanto os juros compostos vão render R$54.000. Olha lá, é mais do que o triplo do valor em juros simples. E, finalmente, fazendo aqui a comparação, em 30 anos, esse rendimento em juros simples foi de R$23.000, enquanto em juros compostos é quase R$180.000. Então, você consegue verificar aí, pessoal, justamente isso, que o rendimento para juros simples ele vai ter um crescimento de forma linear, enquanto o crescimento para juros compostos vai ter um crescimento exponencial. Agora que você conseguiu compreender um pouco melhor qual a diferença entre juros compostos e juros simples, vamos aqui à resolução de um exercício de juros compostos. Vem na tela comigo. Exemplo 1, moçada. A questão diz o seguinte, olha lá. Um capital de R$2.500, tá? Ele foi investido a juros compostos durante 36 meses, com a taxa de juros de 12% ao ano. Os juros gerados por esse capital foram de... Então, vamos lá. Aqui, primeiro passo é nós identificarmos os elementos a serem trabalhados. Então, reparem que nós temos aqui um capital de R$2.500, tá? Nós temos aqui o tempo de 36 meses e nós temos aqui uma taxa de juros de 12% ao ano. Turma, repare aqui algo importante. Taxa de juros e tempo não estão na mesma unidade de tempo. E daí, professor? E daí que a gente não tem como trabalhar com esses valores da maneira que eles estão sendo apresentados. Por quê? Porque a gente tem que transformar primeiro. Ou seja, vale lembrar que 36 meses equivale justamente a 3 anos. Agora sim, tendo em mãos esses valores, vamos lá para a fórmula. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T, ok? O montante aqui nesse caso, então, é o valor que eu vou querer achar. Então, eu vou ter 2.500, que é o capital inicial, 1 mais 0,12, não é isso? Que é o valor da taxa na forma decimal. Como a taxa está em anos, o T vale 3, não é isso? Que são 3 anos aí que a gente trabalhou, tá? Então, fazendo aqui a soma dentro do parênteses, reparem, nós teremos que esse montante vai ser igual a 2.500 vezes 1,12 elevado a 3. Turma, atenção aqui para o detalhe. Nós temos aí o produto de 2 fatores, só que um desses fatores tem um expoente. Então, de acordo com a regra da matemática básica, primeiro você tem que resolver a potenciação, tá? Então, lembrando que 1,12 elevado a 3 é a mesma coisa do que você repetir esse 1,12 3 vezes e realizar a multiplicação entre esses 3 fatores, tá legal? Resolvendo de forma correta essa multiplicação, 1,12 elevado a 3 vai ser igual a aproximadamente 1,404.928. E, finalmente, ao realizarmos esse produto entre esses 2 fatores,
a gente vai encontrar um valor igual a 3.512,32. Ou seja, pessoal, o montante final aí é igual a R$ 3.512,32. E aí, nós temos aqui o valor do seguinte, ó, atenção. A questão quer saber qual foi o valor dos juros. O valor que nós encontramos aí foi o montante. Então, como a questão quer saber somente os juros, eu vou pegar aqui 3.512 e 34, né, 32, aliás, e subtrair de 2.500, ó, tá? E aí, esse resultado vai ser igual a R$ 1.012,32, tá bom? E aí, pessoal, olha lá, muito cuidado com esse tipo de questão objetiva, né? Questão de marcar. Por quê? Porque o valor que nós encontramos aqui, reparem, foi 3.512,32. E a letra A, olha lá, que letra sacana, ó. Ela te dá realmente esse resultado, mas esse é o valor do montante. A questão pede o valor dos juros, tá? Muito cuidado com o texto da questão. Por isso que é importante você ler com calma e interpretar o que a questão está te pedindo, perfeito? Vamos a mais um exemplo, olha só. Qual deve ser o valor aplicado em um fundo imobiliário aproximadamente para que, após 5 anos, com uma taxa de 8% ao ano, gere um montante de R$ 50 mil? Turma, atenção aqui. Eu não tenho capital inicial. Esse capital inicial é o valor que nós temos que encontrar, já que é isso que a questão está te pedindo, tá? O valor da taxa é de 8% ao ano, ok? E o tempo dado é de 5 anos. Além disso, reparem que ele já te deu o valor do montante. O montante final foi de R$ 50 mil. Beleza, pessoal? Então, reparem que nós temos aí esses valores a serem trabalhados nessa questão. E aí eu te pergunto, existe a necessidade de fazer alguma transformação? Não. Por que não? Porque tempo e taxa, os dois estão em anos, né? Então, a gente já pode trabalhar a fórmula de forma direta, tá bom? Então, vamos a ela. Ó. Montante, só um instante, agora. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montante eu já sei quem é. Eu sei que vale 50 mil. Eu não sei o valor do capital. Então, o valor de C é o valor que eu vou querer encontrar. E aí, a nossa taxa, como é de 8%, transformando em decimal, eu vou ter 1 mais 0,08 elevado a 5, não é isso? Que é justamente o nosso tempo, tá? E aí, pessoal, o próximo passo aqui é realizar essa soma dentro dos parênteses. Ó. Então, eu vou ter 50 mil igual ao capital, que multiplica 1,08 elevado a 5. Bem, ao realizarmos esse produto, na verdade, essa potenciação de 1,08 elevado a 5, a gente tem um valor aproximado de 1,4693, tá? A parte decimal. E aí, como a gente quer encontrar o valor do capital, eu vou realizar a seguinte divisão, ó, 50 mil dividido por 1,4693. E ao realizarmos essa divisão de forma exata, de forma correta, na verdade, né? A gente vai encontrar um valor aproximado de 34.029, quanto, meu Deus? 16, isso, tá? Então, quer dizer que o capital inicial investido para que a gente obtenha esse valor de montante de 50 mil reais é de R$ 34.029,16. Olha lá, então, a nossa resposta aqui é a letra A. Beleza, pessoal? E aí, com essa questão aqui, a gente vai chegando ao final da nossa aula, né? Onde a gente trabalhou aqui justamente os juros compostos, tá? Onde eu te mostrei aqui
o que são juros compostos, como que eles são calculados, quais são as suas características, a sua comparação em relação a juros simples, e a gente resolveu aqui também 2 exemplos bem interessantes de aplicação desses juros compostos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e compreendido aqui a aula. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.